A nossa amiga Thaís, ela vai falar sobre o início da guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela se iniciou em 1914 e teve seu fim em 1918. E o estopim da guerra foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era o Francisco Ferdinando. E me diz agora algumas características, o que caracterizou isso? A Primeira Guerra Mundial era diferente das guerras tradicionais, porque nas guerras tradicionais vencia-se pelo número do exército, e na Primeira Guerra Mundial era pelo tanto de navios, e também foi caracterizado pela luta de trincheiras. E teve uma grande crise na Áustria-Hungria e na Sérvia, que a Rússia mobilizou seus exércitos para apoiar a Sérvia. E a Alemanha ficou a favor da Áustria-Hungria. E a Inglaterra teve uma participação fundamental, porque foi através dos empregos e da produção da poderosa marinha. A Iveline irá falar sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra. Eu quero perguntar para ela, Iveline, me diz um pouco sobre como foi o comportamento dos Estados Unidos durante esse conflito. Os Estados Unidos, eles se garantiam, e eles estavam sempre prontos. Acreditavam que todos os imperialistas tinham direitos iguais na exploração dos territórios afro-asiáticos. E o que levou os Estados Unidos a lucrar com o que estava acontecendo? Os países europeus preferiam a guerra como solução, e os Estados Unidos passou a lucrar com isso. O que os europeus necessitou durante essa guerra? Passaram a necessitar enormes quantidades de alimentos e armas para usar durante o conflito. Eles pediram emprestado apenas alimentos e armas ou teve algo mais? Não. Com o passar do tempo, os países também passou a pedir ajuda financeira. Tá, ok. Obrigado por ter falado sobre a entrada dos Estados Unidos. É muito importante para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto da Primeira Guerra Mundial. Outro assunto importante da Primeira Guerra Mundial foi o uso da tecnologia. Durante essa guerra foram criadas as mais importantes tecnologias militares que em qualquer outra guerra da história. Com exceção da bomba atômica, todos os meios importantes usados na Primeira Guerra Mundial foram também usados na Segunda Guerra Mundial, só que com algumas melhorias ou modificações. Foram usadas aeronaves para a guerra aérea e essas aeronaves eram balões dirigíveis mais leves que o ar e também tinha os aviões mais pesados que o ar. Foram também usados submarinos, foram vistos pelos alemães que tinham um forte potencial para compensar o domínio mundial da Inglaterra no mar, e eles tentavam bloquear as vulneráveis linhas ultramarinhas de comunicação da Grã-Bretanha. O tanque foi usado nas batalhas terrestres, era lento, incômodo, vulnerável à armadilha hostil, mas ele podia prover mobilidade e potência de fogo ao atacante. Foi usado também gás tóxico que tocou o terror na guerra, e seu potencial mortal levou a um acordo nacional, que foi, na verdade, internacional, que foi o Protocolo de Genebra. Ele proibia o uso de gás tóxico durante a guerra. Foram usadas metralhadoras, trincheiras, arames farpados e as cápsulas de artilharia autoexplosivas. As artilharias estabeleceram um lugar de árbitro na guerra, e também foram usadas comunicação eletrônica.
que era para comunicação. No começo era a curta distância, mas com o passar do tempo, depois foi descoberto o rádio, então eles aperfeiçoaram isso e passou a ser a longa distância. A tecnologia teve algumas consequências, que com isso ampliou o potencial da humanidade para matar. E a humanidade, com isso, não encontrou mais paz. E é isso, eu vou chamar agora a Suzane e ela vai falar um pouco pra gente sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu organizar. Não, minha filha. Sobre o fim da guerra, Suzane, o que aconteceu de tão importante em 1917? Foi a entrada dos Estados Unidos no conflito. Ele entrou ao lado da Tríplice Entente, que tinham acordos comerciais a defender, principalmente a Inglaterra e a França. Inclusive, o Brasil ele entrou apoiando a Tríplice Entente e ele ajudou a Tríplice Entente enviando enfermeiros, remédios, medicamentos para os campos de batalha, certo? Certo. E também esse foi um fato que marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. E o que aconteceu? Os derrotados tiveram que ainda assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a esses países fortes restrições e severas punições. Bem, e a Alemanha ela teve seu exército reduzido, sua indústria bélica foi controlada, ele perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena e também, além de ter que pagar os prejuízos da guerra, dos países vencedores, o Tratado de Versalhes ele teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. E essa guerra, ela gerou muitos mortos? Como é que foi? Bem, essa guerra ela gerou aproximadamente 10 milhões de mortos. O triplo de feridos e arrasou campos agrícolas e muitas outras coisas. Obrigada, Suzana, por ter falado sobre o fim da guerra. Que todos tenham uma boa tarde. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado do nosso trabalho e até a próxima. Que nome é esse? Essa pergunta. Essa pergunta.